Esse governo de esquerda é muito bom, por que que Cuba está lá passando alguns sufocos? Tem muita polêmica em torno do país e eu quero te contar um pouco mais sobre essa história, principalmente agora que tem muita gente falando que nós vamos virar Cuba porque vamos ser comunistas e tudo mais. Vem comigo que eu vou te explicar tudinho que você precisa saber sobre. Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia e falo aqui nas redes sociais de economia para pessoas reais, então já me segue por aqui. Não é de hoje que muita gente fala sobre Cuba e manda a gente ir para Cuba e fala que o governo de esquerda não dá certo e fala porque Cuba tá passando um perrengue e o caramba quatro. Só que a gente precisa entender um pouco antes e olhar para a história de Cuba para poder observar o que está sendo vivenciado agora. Cuba, por muitos e muitos anos, foi o playground dos Estados Unidos. Então, desde produção até entretenimento, Las Vegas foi feito aos moldes do que acontecia em Cuba, justamente porque, por ser próximo territorialmente falando, muitos norte-americanos iam até Cuba, principalmente até para satisfazer os desejos da carne, se é que você me entende. Ao longo do tempo, muita coisa foi se formando, inclusive até mesmo a própria aproximação de Cuba da União Soviética. Feito isso, os Estados Unidos chegaram e falaram: pera lá, se você colocar uma base ou você começar a se aproximar daquela galera lá comunista, a gente vai te lascar. E dito e feito, ao invés de sair tacando bomba e fazendo o auê todo, como é de costume dos Estados Unidos fazer quando querem entrar em algum lugar, o que eles fizeram? Sanção econômica. Então, desde muito tempo, existem várias sanções econômicas dos Estados Unidos para Cuba. E o que é uma sanção econômica? São medidas relacionadas com eles diretamente e também com outros países. Vou te dar alguns exemplos. Os Estados Unidos não comercializa mais com Cuba. Isso gerou uma queda muito grande ali no faturamento deles, na questão do PIB e tudo mais. É como se, por exemplo, a China deixasse de comprar do Brasil ou até mesmo o próprio Estados Unidos deixasse de comprar do Brasil. Como um grande parceiro comercial, quando você tira ali a tua relação comercial, você gera um grande rombo. Por conta disso, os Estados Unidos falou: não vamos comprar nada deles e nem vender nada deles. Até aí é ruim, mas tem como piorar. Os Estados Unidos começou a cutucar outras nações que faziam comercialização. Porque Cuba virou e falou assim: tá bom então, meu anjo, já que tu não quer fazer combinado comigo, eu vou lá e faço com outro. Porque se você não quer, tem quem queira. Nick Cuba me fala isso, os Estados Unidos fala: ah é? Vou lá então em quem quer. E aí começou a falar com a galera, falou assim: olha, se você mexer com Cuba, eu vou colocar ali uma sanção econômica em você também. E aí eu vou colocar um tributo ali pra você não conseguir importar esse negócio aí que tu precisa, que você compra de mim. O que você acha? Ou eu vou deixar de comprar com você aquilo que você tem. E foi acontecendo várias vezes. Então vou te dar outro exemplo. Se você quiser comprar uma matéria-prima dos Estados Unidos, você não consegue, saindo de Cuba. Mas se você precisar de uma máquina, por exemplo, que está nos Estados Unidos, o que você faz? Você tira ela dos Estados Unidos, joga, sei lá, para o Canadá e do Canadá para Cuba. Isso pode fazer. O que acontece? Você aumenta o custo, né? Você encarece esse processo. Porque você imagina só, você joga daqui, joga para cá. Sendo que poderia ser um negócio que você pega uma retona aqui, engata primeiro e vai. Se você tem algum tipo de produto, equipamento que você está comprando, sei lá, tem ali um componente, sei lá, 5, 10, 20% do produto norte-americano, você não pode comercializar. Cuba não pode comprar aquilo ali porque tem um componente norte-americano. Isso faz com que você gere ali um atrofiamento da economia cubana porque você não tem para onde fugir. Então, realmente, Cuba está passando por vários problemas, e isso há mais de 50 anos, que eles não conseguem importar máquinas, aviões, carros, até mesmo comida eles têm dificuldade. Isso não é porque eles estão passando fome, são miseráveis, porque é o governo de esquerda. Não, essas sanções estão encurralando cada vez mais. Acaba sendo difícil fazer isso. Portanto, tem muitas pessoas que falam: você não tem tecnologia, carros antigos em Cuba é o que mais tem. Claro, só que você tem carros ali que são produzidos de fato para durar. Diferente de carros, por exemplo, que você vê aí que você comprou, você deu 2 voltinhas no quarteirão, já está escapando ali uma roda fora. Lá tem carro desde 1940 que está lá, ó, vrum, vrum pra cima pra baixo. Daí, se você fizer uma rápida comparação, Cuba, que é baseado numa proposta comunista, mas não chega a ser de fato comunista, ela é uma sociedade produzida para a própria sociedade. Em Cuba, por exemplo, não tem pessoas que passam fome como aqui no Brasil. A quantidade é muito, muito inferior. A quantidade de pessoas também em situação de rua também é muito inferior. Todas as pessoas possuem acesso à moradia, à alimentação, à saúde. A expectativa de vida das pessoas em Cuba é maior do que em vários países, inclusive os Estados Unidos. Os índices de saúde e educação de Cuba são altíssimos. Um aparato do Estado justamente para garantir o básico para a sociedade. Por mais que eles tenham o pouco é para muitos, diferente do que é aqui. Inclusive você do outro lado, provavelmente você tem que pagar por algum tipo de serviço que poderia ser ofertado de maneira pública com mais qualidade, como a saúde, como educação e por aí vai. Venhamos e convenhamos, desde que o mundo é mundo, existem economias desenvolvidas explorando economias subdesenvolvidas para atender os seus respectivos interesses. E a partir do momento que começam a falar: não vamos atender não, pronto, aí começa sanção econômica, restrição,
punição de diversas formas. Então, que jeito que você consegue alavancar uma economia, sendo que você não consegue, por exemplo, importar um computador novo, um chip, uma máquina, para o teu processo industrial fluir? Então, muito do que se fala precisa olhar principalmente a questão e análise histórica, tá? Não é só falar, ai, tal coisa não deu certo porque é um governo de esquerda, ou tá passando problema porque é um governo... Não, é preciso analisar o contexto. E eu tô aqui para te ajudar em relação a isso. Então já salva esse vídeo porque depois provavelmente você vai precisar dele também. Beijo no coração e até a próxima.